bem-vindos ao novo vídeo do canal Júlia e suas plantas. Este vídeo hoje vai tratar de como cuidar do lindo cacto rabo de macaco. Se você gosta desse cacto, por favor, continue no vídeo e vem comigo. Olha, gente, como ele está maravilhoso, bem curtinho, bem gordinho, bem peludinho, que coisa maravilhosa, não é? Mas vamos parar de falar sobre a beleza do cacto rabo de macaco e vamos falar como cultivar. Para esse cacto ficar maravilhoso assim, ele precisa apenas de 3 coisas. A primeira, ele precisa de um bom lugar de cultivo. E qual seria esse lugar? Por ser uma planta que veio da Bolívia, um país tropical, ele é uma planta que aprecia o sol, né, pessoal? Então, um ambiente com bastante luz do sol é o que esse cacto precisa. Mas nós também devemos tomar algumas precauções. Nós não devemos deixar esse cacto, eu em particular não deixo, ele no sol tostante todo dia, pois assim ele vai ficar magrinho e vai perder os seus pelinhos, né? Essa coisa tão bonita que dá um efeito lindo nele. Então eu deixo ele na meia sombra, quando bate bastante sol, e depois ele vai para a sombra. E assim ele fica bonito. Vamos falar sobre o fator 2, o substrato. Todos nós sabemos, né, que cacto e água em excesso não se dão bem. E por isso o substrato tem que ser um substrato drenável. Eu aqui no meu cultivo, eu gosto muito de usar a terra preta com areia lavada. Essa areia mesmo de construção, eu normalmente gosto de peneirar, tirar a parte mais grossa e usar no meu substrato. Sendo que eu uso mais areia do que a terra preta, justamente porque eu não quero que acumule água. Inclusive, pessoal, eu já perdi o cacto por o substrato errado. Eu comprei o cacto, não fiz a mudança de substrato, deixei ele no meu cultivo comum e aí choveu muito. E quando eu fui ver, meu cacto tinha apodrecido todo, não deu nem um pedacinho para salvar. Então, sendo assim, eu já percebi que esse substrato realmente é um dos melhores, que deixa a planta com um substrato bem drenável e assim não vem acumular água nas suas raízes. Bem, pessoal, se vocês querem ter sucesso no cultivo do rabo de macaco e qualquer outro cacto, que o bom dos cactos é que um substrato que dá para um, dá para o outro também, é sempre usar um substrato drenável, né, que não acumule água nas raízes do seu cacto. Esse é um dos segredos. Agora vamos falar sobre o terceiro fator, a adubação do cacto rabo de macaco. Bem, pessoal, nós devemos fazer a adubação das nossas plantas de acordo com a necessidade delas. E a necessidade do cacto rabo de macaco, assim como vários outros cactos, é a necessidade de cálcio. E por que ele precisa de tanto cálcio, pessoal? Bem, porque por ficar em um local exposto a muito sol, ele acaba perdendo o seu cálcio. Nós devemos repor esse cálcio para ele, senão ele fica vulnerável a ataque de cochonilhas, ácaros, começa a ter falhas no seu caule, tudo isso por causa da falta do cálcio. Eu costumo muito usar a torta de mamona com farinha de osso, que possui os componentes que vão nutrir o meu cacto. A farinha de osso, ela possui o cálcio e a torta de mamona, possui o nitrogênio e junto elas formam outros nutrientes que o nosso cacto também precisa. Bem, agora algo muito importante. Eu gosto de fazer a manutenção do adubo de 3 em 3 meses. A minha mãe também gosta de fazer isso. Por quê? Porque o cacto, se eu adubar em excesso essa planta, ele vai estiolar, pessoal. Bem, sabe quando aquela planta tá bem longa, mas quando você pega nela, ela tá molenga, tá diferente? Isso é o estiolamento. A gente sabe que a nossa planta ela tem a sua própria textura, mas no estiolamento ela fica muito mole, fica estranha. E para isso não acontecer, nós devemos evitar adubar em excesso essa planta. E o estiolamento ele pode vir de 2 formas. A primeira, como eu falei para vocês, é o excesso de adubação. E a outra é por estar exposto excessivamente à sombra. Essa planta, por ser uma planta tropical, vindo da Bolívia, como eu falei com vocês, ela precisa de sol. E ficar
muito tempo na sombra acaba acarretando o estiolamento. Bem, agora nós vamos ao nosso quarto fator, porque sem ele não dá para fazer o resto, pessoal. É a rega do nosso cacto. Bem, eu costumo deixar ele ao sabor na natureza, justamente por ser um cacto, eu deixo ele em ambiente externo e mantenho ele de acordo com o que a natureza decidir. Se chover, ele vai pegar muita chuva. E se ficar também sol, ele vai ficar sem rega. Eu só intervenho quando eu percebo que já faz 1, 2 semanas que não está chovendo. Aí para o meu cacto não murchar, ficar feio, eu vou lá e rego ele. Isso é no verão. No inverno eu também só rego ele quando chove, porque no inverno em especial, como chove bastante, se eu molhar também, corre o risco de apodrecimento. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!